liberando a ação cinética da mente subconsciente. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um dos seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites, antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente: todas as células, tecidos, nervos e órgãos do meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais célula cancerosa no corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de dormir. Respondeu ela: uma vez que seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que, ao pensar em harmonia e perfeita saúde, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torna-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei da sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe para a frente, iluminado pela luz e amor. Atitudes que promovem a saúde. Descubra o que cura. Compreenda que instruções corretas dadas à mente subconsciente curarão sua mente e o seu corpo. Formule um plano definido para passar ao subconsciente seus pedidos ou desejos. Imagine o fim desejado e sinta-lhe a realidade. Persista e obterá resultados. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que crença é um pensamento em sua mente e que aquilo que você pensa, você cria. É tolice acreditar em doença ou em qualquer coisa que o machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, ideia ou quadro mental. Una-se mental e emocionalmente a essa ideia. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. Lembre-se sempre, se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé, o que implica saber como funcionam as mentes conscientes e subconsciente. A fé vem com a compreensão. Fé absoluta significa que o indivíduo pode obter resultados de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogo. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subjetiva universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que ama. Técnicas práticas de cura mental. Quando pensa em construir uma ponte ou projetar uma nave espacial, o engenheiro aborda o problema com uma técnica conhecida, amplamente usada, e um conjunto de habilidades e métodos comprovados na prática. As técnicas, habilidades e métodos precisam ser aprendidos. Da mesma forma, há técnicas, habilidades e métodos reconhecidos como eficazes para nos governar, controlar e dirigir a vida. São métodos e técnicas fundamentais. Ao pensar em construir a Golden Gate, os engenheiros tiveram, em primeiro lugar, de compreender bem o que eram princípios matemáticos, tensões e esforços. Em segundo, visualizaram a ponte ideal, de um lado a outro da baía. O terceiro passo constituiu em aplicar métodos experimentados e comprovados pelos quais foram implementados os princípios.
Completados 3 passos, a ponte adquiriu forma e gerações de motoristas começaram a cruzá-la. Se você quer que suas preces sejam atendidas, tem que começar com as técnicas e métodos apropriados. A maneira como sua prece é atendida segue um princípio científico. Nada acontece por acaso. Esse é um mundo de ordens e de leis. Nesse capítulo, você vai conhecer técnicas práticas para expandir e alimentar sua vida espiritual. A prece, em hipótese alguma, deve ficar flutuando no ar, como um balão. Tem que ir a algum lugar e realizar algo que você quer. Quando analisamos a prece, descobrimos que há muitos e diferentes métodos para usá-la. Neste livro, porém, não vamos tratar de preces formais, rituais, usadas em serviços religiosos. Elas desempenham um papel importante no culto em grupo, mas não são o que nos interessa aqui. Nosso interesse imediato é por métodos eficazes e de prece pessoal, que possam ser aplicados em nossa vida diária e utilizados para nos ajudar e ajudar os demais. A prece é a formulação de uma ideia a respeito de algo que queremos que se realize. É o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua prece. Tem origem em suas necessidades mais profundas e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa é a natureza real da prece, a manifestação eficaz da fome e da sede da vida pela paz, harmonia, saúde, alegria e todas as demais bênçãos. A técnica de transferência para impregnar o subconsciente. Conforme demonstrado, o segredo da prece eficaz reside em instilar na mente subconsciente o resultado desejado. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é a denominada técnica de transferência. A técnica consiste, basicamente, em induzir o subconsciente a assumir como seu pedido transmitido pela mente consciente. A transferência é feita com maior facilidade em um estado de devaneio. Saiba que no íntimo da sua mente residem uma inteligência e um poder infinitos. Simplesmente pense com tranquilidade no resultado que quer e visualize-o tomando forma a partir desse momento. Imite a menininha que tossia muito e tinha a garganta irritada. Firme e repetidamente ela disse: "Está passando agora, está passando agora." E a tosse e a irritação passaram em 1 hora mais ou menos. Utilize essa técnica com a mais perfeita simplicidade e ingenuidade. O subconsciente aceitará seu plano. Se estivesse construindo uma nova casa onde iria morar com a família, você estudaria com maior interesse a planta baixa do imóvel. Exigiria que os engenheiros a seguissem em todos os detalhes e fiscalizaria o material usado, sabendo que a vida futura de seu lar dependeria de qualidade dos materiais. Escolheria apenas o melhor que houvesse em cimento, isolamento, fiação elétrica, vigamento no telhado, etc. Não faz idêntico sentido ter o mesmo cuidado com a planta baixa do seu lar mental quando quer felicidade e prosperidade? Todas as experiências e tudo o que mais entra na sua vida dependem da natureza dos tijolos mentais que usa na construção do seu lar mental. Se a planta baixa está cheia de formas mentais de medo, preocupação, ansiedade ou carência, e se você se sente desamparado, cheio de dúvidas e cinismo, então a qualidade dos materiais mentais que está instalado na mente se transformará em mais trabalho penoso, preocupações, tensão, ansiedade e limitações de toda a natureza. A atividade mais importante e de maior alcance na vida é o que você incorpora à mente a cada hora do dia. Sua palavra, ainda que silenciosa e invisível, nem por isso é menos real. Em todos os momentos, você está construindo seu lar mental. Os pensamentos que elabora e as imagens mentais que cria representam a planta baixa. Hora após hora, momento após momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade com os pensamentos que formula, as ideias que abriga, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Essa mansão grandiosa, em cuja construção você está perpetuamente ocupado, é sua personalidade, sua identidade nesse plano em que vivemos, toda a história de sua vida na Terra. Consiga uma nova planta baixa, construa em silêncio, tornando a paz, a harmonia, a alegria e a boa vontade realidades no momento presente. Meditando sobre essas coisas e reivindicando-as como direito seu,
o subconsciente aceitará a planta baixa e fará com que se concretizem todas essas coisas. Pelos seus frutos os conhecereis. A ciência e a arte da verdadeira fé. O termo ciência significa um corpo de conhecimentos coordenados, organizados e sistematizados. Pensemos um pouco mais sobre a ciência e a arte da verdadeira prece. Esse corpo de conhecimentos diz respeito aos princípios fundamentais da vida. Descreve as técnicas e os processos que podem ser demonstrados em sua vida e na de quaisquer seres humanos que os aplicam corretamente. A arte é sua técnica ou processo. A ciência que a respalda é a resposta final da mente criadora ao seu pensamento ou quadro mental. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Mateus 7:7. O que nos diz esse versículo famoso? Evidentemente que recebemos aquilo que pedimos. A porta lhe será aberta quando você nela bater, e do outro lado achará o que procura. O ensinamento implica o caráter preciso das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita, residente no subconsciente, ao pensamento consciente. Se pedir pão, você não vai receber pedra. Precisamos pedir acreditando que vamos receber. A mente move-se do pensamento para o objeto. A menos que haja, de início, uma imagem na mente, ela nada poderá fazer, pois não haverá coisa alguma na direção da qual mover-se. A prece, que é o ato mental, deve ser aceita como imagem na mente, antes de que o poder do subconsciente atue sobre ela e a torne realidade. Temos que alcançar um ponto de aceitação na mente, um estado de acordo, inquestionável e sem reservas. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e tranquilidade, dando como certa a concretização daquilo que desejamos. A base sólida da arte e ciência da verdadeira prece é a certeza e a confiança totais em que a ação da mente consciente obterá uma resposta clara do subconsciente, que é dotado de sabedoria ilimitada e poder infinito. Seguindo esse procedimento, suas preces serão atendidas. A técnica de visualização. A maneira mais fácil e óbvia de formular uma ideia consiste em visualizá-la, vê-las nos olhos da mente com tanta clareza como se estivesse viva. Só podemos ver a olho nu o que já existe no mundo externo. De maneira semelhante, aquilo que podemos visualizar com os olhos da mente já existe nos reinos invisíveis dela. A imagem que formulamos na mente é a essência da coisa que temos esperança de conseguir e a prova da existência das coisas invisíveis. O que formamos na imaginação é tão real quanto qualquer parte do nosso corpo. Ideia e pensamento são reais e um dia aparecerão no mundo objetivo se formos fiéis à imagem mental. O processo de pensar forma impressões na mente. As impressões, por sua vez, manifestam-se como fatos e experiências na vida real. Arquitetos visualizam o tipo de prédio que querem. Vênus como o querem quando pronto. As imagens que formam e os processos mentais transformam-se no molde plástico do qual emergirá o edifício. A obra pode ser bela ou feia, um arranha-céu ou um barraco, mas tudo começa com uma visualização. O arquiteto projeta as imagens mentais quando as põe no papel. Finalmente, o empreiteiro e os operários reúnem os materiais necessários e o prédio começa a ser construído, representando fielmente o quadro mental pintado pelo arquiteto. Costumo usar sempre a técnica de visualização antes de falar para uma plateia. Silencio as engrenagens da mente para poder apresentar ao subconsciente as imagens mentais. Em seguida, imagino o auditório. Vejo as poltronas ocupadas por homens e mulheres, todos iluminados e inspirados pela presença curadora infinita existente em cada um deles. Vejo-os radiantes, felizes e livres. Tendo de início formulado a ideia na imaginação, mantenho tranquilamente na mente, como um quadro mental, enquanto imagino ouvir as pessoas dizendo: estou curado, sinto-me maravilhosamente bem, fui transformado. Convenço-me de que a mente e o corpo de todas as pessoas presentes estão saturados de amor,
completude, beleza e perfeição. Esse estado desenvolve-se até um ponto em que posso ouvir as vozes da multidão proclamando saúde e felicidade. Em seguida, libero a imagem e subo para o tablado. Em quase todas as ocasiões em que faço palestras, tendo usado a técnica, pessoas me procuram em seguida para dizer que suas preces foram atendidas.